Imagine descobrir, apenas muito tempo depois, que aquilo que você viveu silenciosamente durante toda a infância e juventude, aquela sensação incômoda de não pertencer inteiramente, não era um traço de inadequação pessoal, mas o resultado de um processo invisível e impiedoso de exclusão. Agora imagine que, enquanto você lutava para entender o que havia de errado, alguém, em algum lugar, escrevia um livro exaltando a potência de ser um outsider, como se essa condição fosse sempre evidente e, portanto, passível de ser controlada, superada, talvez até celebrada. Este é o ponto de partida para a nossa reflexão. O livro Descubra o Lado Oculto dos Estranhos, o que ninguém te contou sobre ser outsider, em tradução livre de Olga Kazan, é uma obra que se propõe a lançar luz sobre as experiências de quem, por sua diferença, se vê ou é visto como um outsider, alguém fora do centro, alguém que, por não se encaixar, sofre exclusão, mas também, supostamente, encontra força, criatividade e resiliência. Kazan estrutura sua narrativa a partir de exemplos marcantes. Imigrantes que lutam para se afirmar em culturas que não os acolhem. Pessoas com deficiências físicas visíveis que desafiam as expectativas sociais e minorias culturais que reivindicam sua singularidade em meio à homogeneidade. Esses relatos são, sem dúvida, potentes. Eles mostram que, diante de uma marca objetiva de diferença, seja um sotaque, uma cor de pele, uma deficiência ou um costume ancestral, as pessoas aprendem desde muito cedo que o mundo as perceberá como diferentes. E isso, paradoxalmente, oferece uma possibilidade de antecipação. Elas sabem ou aprendem rapidamente que são vistas como estranhas e essa consciência permite, ainda que com dor, construir estratégias para resistir, para blindar-se, para, quem sabe, transformar a diferença em força, ou até mesmo em uma bandeira de afirmação. Mas aqui está a primeira e talvez mais séria lacuna da obra. Ela se estrutura sobre a ideia de que ser outsider é, de alguma maneira, um dado evidente, algo que salta aos olhos do próprio sujeito e de sua comunidade. O problema é que nem sempre é assim. Na verdade, e talvez com muito mais frequência do que imaginamos, a condição de outsider é silenciosa, opaca e somente se revela quando já causou estragos profundos. Existem aqueles que são excluídos não por marcas visíveis ou objetivas, mas por traços subjetivos, sutis, muitas vezes imperceptíveis, até para eles próprios. Imagine a criança brasileira, perfeitamente inserida em sua escola, que fala como os colegas, se veste como eles, vive no mesmo bairro, mas que por ser mais introspectiva, por não gostar dos mesmos jogos, por ter interesses diferentes ou uma sensibilidade mais acentuada, passa a ser lentamente apartada, excluída dos grupos, das brincadeiras, dos vínculos afetivos. Ela não entende o que está acontecendo, não tem como prever, não há um sotaque estrangeiro que a denuncie, não há uma marca física evidente, não há um histórico cultural que a diferencie, mas ainda assim ela é tratada como diferente. E o mais devastador, muitas vezes nem os pais percebem, porque aos olhos da família e dos educadores, aquela criança é aparentemente igual aos demais. Ela está ali, no mesmo espaço, participando das mesmas atividades, seguindo o mesmo calendário. Mas, no nível mais delicado das interações sociais, ela é silenciosamente empurrada para fora, para uma zona de marginalidade afetiva e simbólica, que muitas vezes não encontra sequer palavras para ser nomeada. Esse é o ponto crucial. Quando a exclusão é previsível, quando a diferença é evidente, existe ao menos a possibilidade de preparo, de antecipação, de construção de uma narrativa protetiva. Mas quando a exclusão é sutil, quando ela se dá sem aviso prévio, quando ela emerge das pequenas dissonâncias entre o temperamento da criança e as expectativas implícitas do grupo,
Não há como preparar-se. Não há como criar a priori estratégias de resistência. A criança apenas sente que há algo errado, mas não sabe o que é, nem por que está acontecendo. E quando o ambiente familiar é distante, frio ou despreparado para perceber essas nuances, o risco é ainda maior. Em vez de resiliência, surge a doença. E não estamos falando aqui apenas de tristeza passageira ou de um sentimento isolado de inadequação, mas de quadros que podem evoluir para fobias sociais, depressão, transtornos de ansiedade, distúrbios alimentares ou comportamentais. A exclusão sutil, silenciosa, não nomeada, é talvez a mais cruel de todas, porque não permite nem sequer que a vítima entenda que é uma vítima, que o que está vivendo não é uma falha sua, mas um processo social impiedoso que age nas frestas das normas invisíveis. Por isso, é urgente que os pais, educadores e cuidadores estejam atentos não apenas às diferenças explícitas, mas, sobretudo, às dinâmicas silenciosas que podem transformar uma criança aparentemente integrada em um outsider não assumido, não reconhecido, mas profundamente ferido. Não basta olhar para os traços mais visíveis, é preciso observar os pequenos sinais. O isolamento progressivo, a recusa em participar de atividades que antes eram prazerosas, as mudanças bruscas de comportamento, as queixas vagas sobre a escola, o corpo que adoece sem causa aparente, os silêncios que se prolongam. Pais e mães precisam saber que nem toda exclusão é gritante. Muitas vezes, ela se instala silenciosamente, como uma rachadura imperceptível, que, se não for notada e cuidada, pode comprometer toda a estrutura emocional da criança. É preciso criar ambientes afetivos, onde a escuta seja constante, onde a pergunta "como você está?" seja mais do que uma formalidade, mas uma verdadeira abertura para perceber aquilo que, muitas vezes, a criança nem sabe como expressar. E aqui reside a verdadeira crítica à obra de Kazan. Ao focar quase exclusivamente nas experiências de quem já sabe que será visto como estranho, ela perde a oportunidade de alertar para esse outro tipo de exclusão, muito mais frequente, muito mais silenciosa, muito mais destrutiva. Não basta dizer que ser diferente é uma força. É preciso reconhecer que, em muitos casos, ser outsider é uma ferida. E que, para muitas crianças e jovens, essa ferida não se converte espontaneamente em potência, mas precisa ser cuidada, nomeada, acolhida. Por isso, se você é pai, mãe, educador ou apenas alguém que convive com crianças e adolescentes, fique atento. Nem sempre o perigo está na diferença evidente. Muitas vezes, ele se esconde na aparente semelhança, na falsa ideia de que, por parecer igual, está tudo bem. Muitas vezes não está. E perceber isso a tempo pode ser a diferença entre uma trajetória marcada pelo sofrimento silencioso e uma história onde a diferença, mesmo sutil, possa ser acolhida e integrada de forma saudável. Se esta reflexão tocou você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que talvez esteja enfrentando esse problema ou que conviva com crianças e adolescentes. E inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos como este, que buscam aprofundar questões importantes, mas muitas vezes negligenciadas, do nosso cotidiano.